Olá, paz do Senhor a todos. Estamos aqui para comentarmos a leitura bíblica diária, que encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, que expressa como tema: Deus é Criador de todas as coisas. E assim, olhando Gênesis 1 e 1, que vai falar que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo pairava ali, e a partir daí começa a desenvolver-se todas as coisas. Nós estamos a estudar uma lição muito importante para o momento que estamos, que traduz a ideia, a ideia do ateísmo e do materialismo. Eu tenho o ateísmo e eu tenho o materialismo. Ou seja, os ismos estão aqui presentes. Em primeiro lugar, nós temos aqui a figura do ateu e aqui a figura do materialista. São duas coisas que parecem distintas, mas, como vem dizendo, são dois lados da mesma moeda. Então é importante que lembremos disso. Mas vamos ao que interessa, o ponto principal da sexta-feira. Deus é o Criador de todas as coisas. Bem, Gênesis 1 e 2 vai retratar o princípio das coisas. Logo, se ele retrata que no princípio das coisas há um Criador, então certamente já vai desmistificar o ateísmo, Ora, para o ateísmo não existe Deus. Deus é algo que é imaginário, o que é uma criação do homem. Como criação do homem, se o homem é criado por ele? Então, a princípio, já temos aqui um Criador que já vai colocar por terra esta primeira ideia. Mas vamos pensar juntos. Quando olhamos Gênesis 1 e 2, nós estamos diante da criação. E a criação compõe a totalidade do universo. Ou seja, basta olhar o que os salmistas escreveram em relação do que é o céu, por exemplo. Que o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então ele está dando uma extensão aqui. Então, essa primeira análise que estamos a observar, estamos já verificando que a criação compõe a totalidade do universo. Isso vai de encontro a uma outra condição. Então aqui já desmistifica o ateísmo. E agora tem o materialismo, que diz que tudo inicia e termina na matéria. Tudo inicia e termina na matéria. Ou seja, para além da matéria, finita, existe o infinito criador da matéria. Logo, se a matéria também foi criada, há, para além da matéria, um criador. E um criador que é infinito, visto que a matéria é finita, a matéria termina. E essa observação é bem própria do materialismo. A matéria tem um fim. Só que a ideia aqui é que toda a matéria ela se encerra nela mesma. Ou seja, para além disso não há nada. Então, é nesse ponto que nós vamos entender que tanto o materialismo e o ateísmo propõem a mesma visão. Não há um Deus, não há um Criador das coisas. Então, neste prisma que nós vamos estar observando o teor do nosso estudo de hoje. Então, para além da matéria finita, existe um infinito Criador da matéria. Eu vou até colocar uma vírgula aqui e uma vírgula aqui para chamar a atenção. Para além da matéria finita, existe um
infinito, e aí criador da matéria. Ok? Para não achar que eu estou apenas dizendo que para além da matéria finita existe o infinito. Não estou dizendo exatamente isso. Estou dizendo que para além da matéria finita existe um infinito, vírgula, criador da matéria. Ou seja, esse criador está se relacionando com o infinito. Ou seja, é um dos atributos de Deus, tá? Que é a infinitude, que é negada tanto pelos materialistas como pelos ateístas, né? A infinitude de Deus. Na verdade, essas ideias aqui, tanto ateísta como materialista, ela vai desconsiderar os atributos de Deus. Porque para muitos, e vocês devem ter acompanhado aí as minhas intervenções ao longo dessa semana, eu acho que foi a semana que mais postei em relação, mais comentário postei em relação à lição, o que ocorre aqui é a descaracterização de Deus, ou seja, eles retiram o atributo de Deus. Por isso que falei ontem que existem cristãos que são ateus. Ateu não é cristão, mas existe cristão ateu. O ateísmo cristão está em voga nesses dias. Ou seja, é aquele cristão que vai descaracterizando as propriedades, os atributos comunicáveis de Deus para nós. Então, o que é que o ateísmo pode até propor, né? E essa ideia vai um tanto nos colocar em xeque, e a gente acha que há um Deus por trás disso. Mas veja, é um Deus descaracterizado. Por quê? É um Deus que não é imanente e que não se relaciona com a sua criatura, com a sua criação. Lembre-se que o homem, e nós vamos tratar isso depois, foi formado à imagem e semelhança de Deus. Logo, toda analogia que se faz do homem a Deus é em relação ao formato do homem. Não é que Deus seja exatamente o homem, né? O homem carrega não só a imagem, mas a semelhança de Deus. E nisso é proposto que se faça as analogias para entender melhor quem é Deus, esse ser infinito, esse ser poderoso, esse Deus imanente, esse Deus onipresente, onipotente, onisciente, né? E todos os atributos que ele carrega: santo, poderoso. Então essas são as características que podemos analisar aí de Gênesis 1 e 2. Eu vou ler aqui Gênesis 1 e 2 numa outra tradução, para vocês observarem como está escrito. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era um caos informe sobre a face do abismo, a treva, e o alento de Deus revoava sobre a face das águas. Em outra tradução, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E lembre-se, quando a gente fala existia trevas, esse trevas aí, ele está relacionado, não é um ato de escuridão completa, não é aquele ato de algo que está escuro, escuro, que você não consegue visualizar, cegueira, está relacionado aí ao não ser, ou seja, não havia nada, ok? Quando falo em trevas, não existe nada, não existia nada, mas apenas o ser. Então, a ideia das trevas é a ideia do não ser ainda, mas aí, como Deus autoexistente que vai formando todas as coisas e vai dissipar a ausência do não ser. É onde vai surgindo as primeiras ideias, né? De matéria, de luz, aí vem o sol, vem as estrelas, vem o firmamento, vem uma série de ações diretas do Deus Criador, em que o ateísmo, o materialismo descarta por completo. Então, gente, eu agradeço a sua participação e o seu zelo por nos ouvir e assistir, e voltaremos
certamente amanhã com a leitura bíblica em graça. Deus abençoe, em nome de Jesus.